Nós vemos 2 Coríntios, no capítulo 13, e o verso 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Amém. Irmãos, esta palavra gloriosa, nela nós encontramos o apóstolo Paulo falando de um aspecto da nossa vida. A nossa vida tem muitos aspectos. A nossa vida tem aspecto social, a nossa vida tem aspecto cultural, a nossa vida tem aspecto físico, aspecto material. Mas um dos aspectos mais grandiosos da nossa vida é o aspecto espiritual, porque a vida espiritual, ela coordena todo o restante da nossa vida. Nós sabemos isso pelas escrituras e os exemplos dela. Quando aquele paralítico ele foi curado lá na Porta Formosa, quando ele era posto para mendigar, e ele foi curado, depois quando os apóstolos explicavam a maneira como a cura aconteceu nele, eles disseram assim: e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo fortaleceu este, e ele foi curado. Veja, meus irmãos, a medicina não conhece essas explicações. A medicina diz assim: o corpo reagiu. A medicina diz assim: olha, a imunidade aumentou. E a medicina usa uns termos, mas quando chega nos limites também, a medicina diz: nós não temos o que fazer. Mas essa explicação da cura divina é dada assim: aquele homem, ele era um paralítico, aquele homem era um homem necessitado, mas a fé que Pedro despertou nele, quando tomou pela mão e o levantou, aquela fé começou a fortalecer, aquela fé começou a agir nos seus ossos, aquela fé agiu nos seus tendões, aquela fé agiu nas suas células, aquela fé agiu no seu sangue, aquela fé fortaleceu o seu corpo. Ele disse: eu posso levantar. Ele levantou-se, saiu glorificando a Deus. Olha, meus irmãos, o que manda em todos os aspectos da nossa vida não é a vida material. Há uma passagem no Antigo Testamento que diz que o dinheiro responde por tudo, mas se dizendo de coisas estritamente materiais, na área de posses, daí sim o dinheiro responde, mas o dinheiro não responde com a grandeza, meus irmãos, da vida espiritual. Ora, Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, diz assim: que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E alguém vai dizer: mas pastor, estou bravo, porque Deus não me abençoou com as bênçãos materiais? Eu precisava de bênçãos materiais e Deus vem e me abençoa com as bênçãos espirituais. Sabe por que Deus abençoou com as bênçãos espirituais? É porque a vitória está na vida espiritual. Lembra o que a Bíblia diz? E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A vossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. O que quer dizer, meus irmãos? Que a vida espiritual, ela coordena tudo. Você pode estar desenganado pela medicina, mas ser vivificado pela vida espiritual. Você pode estar falido na visão da economia, mas se tornar um milagre através da vida espiritual. Você pode ser uma pessoa sem capacidades e sem chance, secularmente dizendo, mas pode se tornar um gigante através da sua vida espiritual. Davi era um menino, e Davi foi levado a enfrentar um gigante, e no fim da batalha, o que se demonstrou é que o gigante era um menino, e Davi que era o gigante. Olha, meus irmãos, o grandão não era nada, e o pequenininho é que
se eu venci o leão, eu venci o urso, eu vou vencer este filisteu também. Era um homem de experiência, alguém de uma vida espiritual forte, uma espiritualidade forte. Olha, meus irmãos, e nesse texto nós encontramos Paulo falando isso. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se cada dia examinai-vos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Paulo está falando assim da nossa vida espiritual, o cuidado com a vida espiritual. A vida espiritual, meus irmãos, nós não devemos nos descuidar dela, nós não devemos nos alienar da vida espiritual, deixarmos a vida espiritual à distância, deixarmos a vida espiritual morrer à míngua. Nos tempos do Brasil Império, havia uma história sobre um português que ele era muito avarento, ele queria controlar tudo, ele controlava a sua comida, ele cismou de controlar, ensinar o seu cavalo, também ser econômico, e então ele dizia para os outros: estou treinando o meu cavalo. Hoje ele viveu um dia com 5 palhas, daí foi diminuindo, e daí chegou um dia que ele disse: hoje cheguei ao meu objetivo, o meu cavalo hoje está vivendo com uma palha só, e à tarde o cavalo morreu. Olha, meus irmãos, não se pode, muitos estão fazendo assim com a alma. Olha, eu estou provando aos outros que eu posso ser um crente domingueiro e abençoado, eu estou provando aos outros que uma hora só de culto já é grande coisa, eu estou provando aos outros que eu posso atravessar toda a minha existência só conhecendo da Bíblia o Salmo 23 ou o Salmo 100, eu estou provando para todo mundo que eu não preciso crescer espiritualmente. Não, meus irmãos, é o tipo de coisa que não se deve dedicar a ela. Você deve se dedicar a cuidar da sua vida espiritual, é o que Paulo diz. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Então, há que ter um cuidado com a vida espiritual. E a primeira coisa que nós encontramos aqui é a natureza desse cuidado. Cuidar da vida espiritual é cuidar de que forma? Cuidar da vida espiritual é cuidar de que jeito? Ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Primeira coisa que ele nos diz é que esse cuidado é um cuidado individual. Meus irmãos, tem gente que não consegue adorar porque não se desliga da vida dos outros. Tem gente que não consegue obedecer a palavra de Deus porque está muito concentrado na vida dos outros. Havia uma irmã numa igreja que nós pregamos algumas vezes, e que ela ficou tão importunada com a atitude de um jovem. Tinha um jovem na igreja que ela não gostava do jeito dele, assim, achava que ele não era muito bom crente, e ela cismou com ele, foi ficando tanto de um jeito, ela tão cismada que ele não era bom crente, que ele era um enganador, que um dia estava para começar o culto, os crentes estavam orando para iniciar o culto, daí ela começou uma profecia, e ela dizia: rapazinho, meus irmãos, dizendo assim: eu te ferirei, rapazinho, meus irmãos, era a profecia dela. Veja se Deus fala. Deus já falou assim com você: rapazinho. Não, Deus diz assim: meu servo. Mas ela estava tão desesperada, preocupada com a vida do jovem, de cuidar da vida do jovem, que ela já estava até inventando profecia. Meus irmãos, eu não sei como pessoas pretendem chegar ao céu. Eu que sou pastor, eu tenho que cuidar da vida dos outros, e às vezes me cansa tanto, já a minha própria vida, meus irmãos. Tem dia que eu mesmo me dou uma canseira terrível. Eu disse assim: olha, você deu trabalho hoje, mas tem gente que está tendo tempo de sobra, meus irmãos, para viver cuidando da vida dos outros. Cuidando, não, meus irmãos, a nossa já nos cansa muito. Vamos cuidar da nossa, que é uma necessidade. Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos. O importante é você. Quando você está na guerra, você está pelejando, cai um deste lado, cai outro daquele lado. Meus irmãos, eu tenho vivido todo esse tempo no Evangelho, desde pequeno na igreja. Eu vi tanta gente se desviar, eu vi jovens blasfemar, eu vi um jovem que, quando nós éramos adolescentes, nós íamos juntos para o culto. Eu comentava com meu pai: esse jovem,
Um dia nós voltando com os outros jovens do culto, daí ele não tinha ido no culto, mas estava voltando. Eu perguntei para um que chamava Anir, eu perguntei assim: ô Anir, por que o Eduardo não veio hoje? Por que o Eduardo não veio hoje? Ele disse assim: ele não vem mais. Ele disse que ele não vai mais ser crente, porque quem é crente não pode fumar. Não pode fumar. E daí nunca mais mesmo ele foi para a igreja. Você sabe do que ele morreu? Acho que há um ano atrás, ele morreu de câncer na garganta. Fumou até morrer, meus irmãos. Quando Jesus disse: eu vim para que tenhas vida, e vida com abundância. É melhor escolher a vida espiritual. É melhor, meus irmãos, escolher estar com Deus, estar com Cristo. Quando me falaram da situação que morreu aquele jovem, me veio aquela noite na minha mente, quando aquele moço me deu a resposta e disse: olha, ele disse que não quer mais saber de vir para a igreja de Jesus, porque quem é crente não pode fumar. Meus irmãos, ele estava fazendo a pior troca que alguém pode fazer, o pior negócio que alguém pode fazer. É necessário que nós estejamos atentos à nossa vida espiritual. É necessário que nós olhemos para nós com atenção, meus irmãos. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos. Você gasta tempo analisando a tua vida, você gasta tempo analisando o teu fervor, você gasta tempo analisando a tua adoração, você gasta tempo comparando as vivências que você teve com as que você está tendo agora. Isso é uma coisa necessária. A vida espiritual é um cuidado individual, meus irmãos. Não espere que o outro vai cuidar da sua vida. Aí eu dizia para os irmãos: a guerra é desse jeito. Você está guerrando, você está avançando, e cai um aqui, cai outro ali, cai outro ali, mas você sabe que você precisa vencer. Você tem que vencer. Há um galardão para os que vencerem, há uma glória para os que vencerem, e você precisa vencer. É por isso você cuida de si mesmo. Glória a Deus. Você cuida de si mesmo. Mas sabe, meus irmãos, além de ser um cuidado individual, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. É um cuidado objetivo. O que eu devo cuidar, pastor? O que eu devo analisar? Ele diz: presta atenção na tua fé. Presta atenção na tua fé. É a fé que diz tudo, meus irmãos. É a fé que diz tudo. Quando você lê Hebreus 11, você vê uma multidão de homens e mulheres vitoriosos. Você vê uma multidão de homens e mulheres que exaltaram a Deus. Você vê uma multidão de homens e mulheres que Deus usou poderosamente. E o que a Bíblia diz deles? Todos estes morreram na fé. Todos estes tinham algo em comum. Eles tinham a fé dentro do seu coração. Eles tinham uma fé viva, meus irmãos. Não adianta. O que diz o que a nossa vida espiritual é a nossa fé. Como você tem confiado em Deus? Será que está confiando da mesma maneira que no começo? Havia uma vez me contaram uma história que num culto estava um irmão novo convertido, e aquele irmão não parava de falar glória a Deus, de exaltar a Deus, e do lado dele estava um crente velho. E aí o crente velho olhava assim, ele glorificava a Deus, risadinha, compreensiva, né? Daí de repente ele não aguentou, ele cutucou o irmão e disse: no começo é assim mesmo, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente quer evangelizar, a gente quer cantar, a gente quer fazer tudo, mas depois logo você vai. Ele disse assim: o que você está dizendo? Ele disse: estou dizendo que no começo é assim mesmo, aceita Jesus, fica glorificando, fica contente, mas depois começa, logo você vai chegar a ser como eu. Ele diz: Deus me livre, se eu chegar a ser como você, eu aceito Jesus de novo, só para fugir dessa situação. Olha, meus irmãos, é necessário que nós estejamos convictos que a nossa fé continua do mesmo jeito. A nossa fé tem que ser protegida, a nossa fé tem que ser mantida. Há muita coisa tentando roubar a nossa fé. Você se lembra daquele homem que foi atrás de Jesus para que Cristo curasse, não é? Para que Cristo curasse a sua filha. E quando estavam indo para a casa do homem, chegou um mensageiro
a menina acabou de morrer. Jesus olhou para ele e disse: não temas, mas crê somente. Quer dizer, proteja a sua fé, proteja a sua fé. Não escute o que ele está dizendo: eu sou o Senhor da fé. Não escute o que ele está dizendo: sua fé tem que ser protegida, sua fé tem que ser guardada. Jesus disse: não temas, crê somente. E aquele homem prosseguiu confiando. E quando chega lá na frente, Jesus lhe devolve a sua filha, sendo liberta, completamente vitoriosa sobre a enfermidade. Oh, a fé tem que ser protegida, meus irmãos. Olha bem como está a fé. Quando você guarda uma importância grande de vez em quando você vai, daí olha ali e vê, está aqui mesmo, não é? Ou vai, tinha um velhinho, meu colega trabalhou no Banco do Brasil, lá em Brasília, e ele disse assim: olha, Nilson, toda sexta-feira tinha um velhinho que chegava e dizia assim para mim: quanto eu tenho? Quanto é o saldo meu? Eu olhava lá e dizia para ele: o senhor tem 12 mil reais. Eu dizia: olha, naquele tempo, irmãos, não é que se comprou de se tirar dinheiro. Ele dizia assim: olha, vamos supor uma coisa equivalente assim, dizia: eu vou tirar tudo. Ah, o senhor vai sacar tudo? Tá bom. Ia lá, trazia o dinheiro para ele. Aqui está o seu dinheiro. Pensava: tudo bem, senhor? Eu vou depositar de novo, tá certo. Olha, meus irmãos, ele tirava o dinheiro para contar, para ver se estava do mesmo jeito. Não digo que você vai ser assim com o dinheiro, mas com a fé você precisa ser. Tire a sua fé e dê uma contada nela aí. Tire a sua fé e observa ela. É preciso fazer isso para ver se você continua confiando do mesmo jeito, para ver se você continua agindo da mesma maneira. Oh, meus irmãos, se permaneceis na fé, é isso que deve ser observado, porque quando a fé se enfraquece, quando a fé se desfalece, começamos a ter grande perda, começa a se ter um grande estrago, começa, meus irmãos, a se ter grandes desilusões. Mas se você pode dizer como Paulo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora só me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Oh, meus irmãos, quantas provações vêm na nossa vida, quantas vezes você se desilude com pessoas, quantas vezes você se desilude com circunstâncias, e às vezes em que Deus nos prova, você diz: agora Deus vai me dar a resposta. Deus diz: agora não, espere um pouquinho. E tem gente que diz assim: tá bom, Deus, eu vou entregar meu cartão de membro. Olha, meus irmãos, que você não seja desse. Quando Deus diz: agora não, espere um pouquinho, continue esperando. Se Deus manda a gente esperar, Ele nos recompensa pela espera. Se Deus te disse não agora, espere um pouco, continue esperando um pouco. Há uma bênção maior, há uma vitória mais grandiosa. O Senhor amava Lázaro, o Senhor amava Marta e amava Maria, mas quando ele recebeu a notícia, aquela notícia de que Lázaro, seu amigo, está muito ruim, está quase morrendo, ele disse assim: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Não entenderam direito. E daí não falou mais disso. Daí passado uns 3 dias aí, não é? Jesus novamente, ele diz assim: olha, agora nós vamos para lá. Diz: agora pouco nós estamos quase sendo apenas, mas nós vamos para lá, porque Lázaro, nosso amigo, dorme, e eu vou despertá-lo do sono. Meus irmãos, você olha a história, você vê que não seria bom Cristo ter chegado no primeiro dia, não seria bom Cristo ter chegado no segundo dia, não seria bom Cristo ter chegado no terceiro dia. Meus irmãos, o bom mesmo foi Cristo chegar na hora em que chegou, porque se ele chegasse no primeiro dia, só encontrava talvez Marta e Maria chorando, mas a situação se propagou e a multidão veio, havia muita gente e o milagre foi presenciado. Portanto, talvez Deus te disse assim: eu me lembro que uma vez estava lá na
falar, você fala. Ele disse para um evangelista baiano que tinha chegado, estava lá de passagem: você quer falar? Ele olhou para ele e falou: você quer falar? Você fala, mas você tem que falar tudo em 15 minutos. E ele falou, meus irmãos, uma mensagem que eu jamais me esqueci. Ele pegou nesta passagem que diz: não é para a morte, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E você sabe o que ele destacava? Ele chegava assim, ele dizia: estava lá, e Cristo não veio, Cristo não voltou para ajudar seu amigo Lázaro. E Lázaro estava deitado na cama, Maria estava perto, e Maria chegava e tocava ele assim, e a febre estava aumentando, estava ficando preocupante. Ela olhou para o mensageiro e disse o que o mestre disse. Ele disse que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ela disse: está bem. Mas daqui a pouco ela ia de novo, a febre estava bem maior. Daqui a pouco esperava mais um, ela olhava para o mensageiro e disse o que o mestre disse. O mestre disse que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ela disse: mas está ficando pior. Esperou um pouco, esperou, daqui a pouco Lázaro começa a delirar, a febre tão alta. Ela olha para o mensageiro e diz o que o mestre disse mesmo. Ele só disse isso, disse que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ele disse: mas está tão ruim, espera mais um pouco, a situação piora. E daqui a pouco ela nota que ele dá o último suspiro. Ele olha para o mensageiro e diz o que o mestre disse mesmo. Ele disse que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ela diz: mas ele acabou de morrer. Oh, meus irmãos, mas logo vem Jesus para levantá-lo da morte. É importante saber o que o mestre disse, é importante se firmar nas suas palavras nesta noite. A fé se firma no que ele falou, a fé segura a promessa que ele deu, a fé vive pelo que saiu da sua boca, meus irmãos. E é importante que a sua fé nele esteja da mesma maneira. Não importa o que está sucedendo, não importa a contrariedade que veio para a sua vida, pergunte o que foi que o mestre disse, qual a promessa que ele deu, qual a verdade que ele nos contou, o que ele disse que deveríamos fazer. Firme a sua fé nele, porque esperar e confiar em Jesus Cristo sempre valeu a pena. Sempre valeu a pena. Mas sabe, meus irmãos, é um cuidado objetivo. Nós falamos que é um cuidado individual, um cuidado objetivo, porque tem um ponto em que você deve prestar atenção: a sua fé, como ela está. Agora, por fim, ele nos diz que é um cuidado não só objetivo, mas é um cuidado prático. Ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Depois ele diz assim: provai-vos a vós mesmos. Provai-vos. Ô pastor, como eu provo a mim mesmo? Quer dizer, aventure-se com Deus. Aventure-se com Deus. Mas pastor, o que é aventurar com Deus? Será que eu não vou pagar mico, como diz os adolescentes? Será que eu não vou pagar mico? A fé diz assim: aventure-se com Deus. Paulo diz: provai-vos a vós mesmos. Meus irmãos, havia um irmão que era dirigente da nossa congregação em Três Pontos, disse: pastor, eu tinha um pastor doido lá em Alagoas, que ele dizia assim, que ele gostava tanto de ver Jesus trabalhar, que Jesus era tão bom para resolver as coisas, que quando não tinha mais encrenca, ele arranjava uma, só para ver Jesus trabalhar. Olha, meus irmãos, é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, vejam Jesus trabalhar, deixem Jesus trabalhar na sua vida, adentre as situações de fé, adentre as situações de confiança, adentre as situações de esperança em Jesus Cristo. Sabe por que, meus irmãos, muita gente não vê milagre? Porque só confia na Unimed. Sabe por que muita gente não vê milagre? Porque ele tem um estoque de Buscopan e ele confia no Buscopan. Sabe por que muita gente não vê milagre, meus irmãos? Porque ele está em aperto, ele já está fazendo o cálculo de quanto irmão a irmã dele tem no banco para pedir emprestado. Ah, conta para Deus nesta noite, fala com o teu Deus maravilhoso, confia em Jesus de Nazaré. Prove a sua fé, prove você mesmo na sua confiança em Deus. Ou é um cuidado prático. Se a fé não for provada, não vale nada.
Se não for provada, não vai destacar o seu valor. Aceite desafios com Deus, desafios de confiança. Talvez você está diante do mar e o mar está fechado. Talvez você está diante do mar e não vê por onde possa prosseguir, mas Deus te diz nesta noite: marcha, marcha que eu abrirei as águas. Comece a caminhar que eu soprarei o meu vento. Comece a caminhar que eu construirei muros em torno de ti. Comece a caminhar que eu vou começar a agir. A fé é uma prova de nós mesmos. É uma prova que fazemos com nós mesmos. Se não nos aventuramos no terreno da fé, olha, meus irmãos, como vão saber que a gente tem até fé? Eu me lembro que no tempo que eu estava enfermo, e foi muita gente em casa orar por mim. Foi um pastor que fez uma oração estranha. Eu achei estranho, mas não falei nada. Pelo menos ele foi me visitar. Mas olha, meus irmãos, acabou aquela oração dele. Depois que tinha passado um tempo, estava eu e a Wanda sozinha, disse: Marco, você ouviu, você prestou bem atenção na oração dele? Ele dizia assim: Senhor Jesus, cura o teu filho, Senhor, mas se não é a tua vontade, se não é a tua vontade, quer dizer, a oração cura ou mata, tanto faz, meus irmãos. Olha a oração da fé, mas foi só ele que eu vi orar desse jeito. Eu vi uma irmãzinha simplesinha de tudo. Ela chegou e disse: Pastor Marco, nós viemos aqui para orar, e Jesus vai fazer uma grande obra na sua vida. Jamais me esqueci, mas vai um pastor experiente pensar que ia fazer uma oração de fé. Ele veio com a oração cura ou mata. Olha, meus irmãos, põe a tua fé na prova, dê passos com Deus, acredite em Deus, e põe as mãos sobre os enfermos, e repreenda as enfermidades, e o Senhor operará maravilhas. É um cuidado prático. Ou não fique aí, vai parando, daqui a pouco está morto, embalsamado. Mas ponha-se a agir com Deus, ponha-se a atuar com Deus, e Deus vai honrar a tua fé. Provai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Ou põe a tua fé na experiência, põe a tua confiança em Deus, faça ela valer. Oh, meus irmãos, nós temos uma irmã Vitalina, a mãe do irmão Aparecido, meu cunhado. Teve uma vez que ela estava sem açúcar, e um restinho de açúcar na lata, e ela disse assim: Senhor Jesus, o açúcar está acabando e eu não vou ter dinheiro para comprar, não tenho mesmo. E como vai tomar café sem açúcar? E como vai tomar café sem açúcar? Ela colocou a mão em cima da lata e orou, meus irmãos. Eu sei que na lata, toda vez que ela ia pegar açúcar, tinha sempre o mesmo tantinho, mas o açúcar não acabava por um bom tempo até poder comprar outro. Olha, meus irmãos, aqui ela contava, você diz: tem gente que não acredita. Tem, meus irmãos, tem muita coisa que nos aconteceu. Você conta para outro e diz: agora conta do papagaio. Mas por que incrédulo, meus irmãos? Se você agir com fé, Deus fará grandes coisas. Se você tiver fé em Deus, Deus realizará coisa gloriosa. Mas sabe, é um cuidado prático. Então, cuide da sua individualidade. Talvez se está gastando, a gente como pastor, às vezes a gente tem um desprazer daquele crente. Meu Deus do céu, é para estar adorando a Deus, desfrutando da bênção de Deus, mas diz assim: pastor, o fulano está desviadinho, o fulano está desviadinho. Pastor, eu vim avisar o senhor e dizer para o senhor que essa igreja não está com nada. Tem mulher de calça comprida, tem mulher que corta o cabelo, tem, quando você pensava que estava andando, não é? Aprendendo com Deus, crescendo na fé, e vem com essas coisas, chega e para com você, e você diz: ah, meu Deus do céu. Olha, meus irmãos, nós devemos prestar atenção em nós mesmos. Você precisa crescer, eu preciso crescer espiritualmente. Nós precisamos ser usados por Deus nesta terra. Eu preciso ser usado, eu preciso ganhar alma, você precisa ganhar alma. Nós precisamos apresentar alguma coisa para Deus. A nossa grande preocupação é nós mesmos, é nós mesmos. Olha, só da gente, eu não estou dando conta de mim, meus irmãos.
irmãos. Tem dia que eu peço, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas tem gente que acha que ele dá conta dele de mais 25, 50, 700. E não é desta maneira. É um cuidado individual, é um cuidado, meus irmãos, além disso, do cuidado individual, ele é um cuidado objetivo e é um cuidado prático. Provai-vos a vós mesmos. Então essa é a natureza do cuidado com a vida espiritual. A segunda coisa que nós encontramos aqui é a razão desse cuidado espiritual. Diz, pastor, por que eu devo ter tanto esse zelo com a vida espiritual? Ele diz, ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós? Ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós? Sabe o que está dizendo? Você precisa cuidar da sua vida espiritual, porque ela é Jesus Cristo em você, é Jesus Cristo agindo no seu dia a dia, é Jesus Cristo vivendo na sua vida. Para ter a presença de Cristo, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Olha, meus irmãos, e quando nós lemos esse texto, nós percebemos três coisas a respeito da presença de Cristo em nós. É preciso sentir Cristo, é preciso que Cristo esteja nas nossas vidas, porque ele diz assim, olha, ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós. Sabe o que ele está dizendo? A presença de Cristo é muito importante. O que está em você não é qualquer coisa. O que habita em você não é qualquer coisa. O que habita em você não é um costume de crente. O que habita em você não é um propósito de cristão. O que habita em você é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio habitar na sua vida, e ele é muito importante, meus irmãos. Jesus de Nazaré não é qualquer coisa. Olha, você não pode ficar sem Cristo. Os pais de Jesus perderam Jesus quando estavam lá participando das festas, depois começaram a voltar embora, imaginar que estavam com os parentes, e no meio do caminho perceberam que estavam sem Cristo. Eles ficaram desesperados, e eles voltaram correndo e saíram procurando, e o seu coração não sossegou enquanto não encontrou Jesus. Talvez nesta noite alguém esteja assim. Você perdeu a presença de Cristo, você não sente a presença de Cristo, e Cristo é a pessoa mais importante para a tua vida. É a pessoa mais importante. É preciso que Cristo esteja nas nossas vidas. Meus irmãos, Cristo é importante. Cristo é importante. Mas sabe outra coisa que esse texto nos revela? É que Cristo é exigente. Ele não habita em qualquer coisa. Diz, examinem bem. Examinem bem a casa, se está tudo em ordem. Examinem bem. Você não pode dizer como aquele que dizia, o coração é de Jesus, o pulmão da Souza Cruz. Certo? Então você não pode colocar Jesus numa casa. As irmãs aqui cantam um hino maravilhoso que diz, é sobre a casa. A casa, o coração como uma casa para Cristo. Oh, meus irmãos, é justamente isso que Paulo está dizendo. Examine-se como você está. Cristo quer continuar habitando na tua vida. Examine cada dia, olhe cada dia. Cristo quer continuar morando em você. Cristo quer continuar estando dentro do teu coração. Cristo quer continuar assentado naquele trono que você o colocou quando aceitou como Salvador. Ele quer continuar estando e reinando na sua vida. Sabe, meus irmãos, e Cristo é exigente. Não adianta esse negócio. Olha, é o seguinte, eu sou de Jesus, mas eu faço isso, nada a ver. O povo diz hoje, nada a ver, nada a ver. Você pode bem ser de Jesus e fumar um baseado. Você pode bem ser de Jesus e ser estelionatário. Você pode bem ser de Jesus. Não pode, meus irmãos. A Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. É necessário que verifiquemos a casa como está. Já pensou? Você fosse alugar uma casa, o homem dissesse para você assim, essa casa, ela tem 5 quartos, mas só vou alugar 3. 2, mas por que só 3? 2 eu vou usar. Tá, bem, mas o senhor vai isolar? O senhor vai usar? Assim, mais ou menos, vou isolar mais ou menos. Mas me diga aqui uma coisa, eu vou mudar para a casa do senhor, eu vou alugar 3 quartos, o senhor vai continuar com 2. Eu preciso saber o que o senhor vai fazer com os 2 quartos. Porque
Diz: olha, eu vou colocar em uma onça, naquele canto lá, vou pôr uma onça, eu vou tentar ensinar as onças a conviverem com os leões, um leão nesse canto aqui, eu quero fazer aqui, olha, aqui um mini zoológico. Desde pequeno eu tive um sonho de ter um mini zoológico. Agora tem essa casa, nós vamos fazer um mini zoológico aqui, olha, até um urubu eu quero ter aqui, olha, você vai ver que coisa grandiosa, moço. Eu disse: moço, você está doido, toma a tua chave, eu estou indo embora, que eu jamais na minha vida moro nisso. Olha, meus irmãos, o que você diria? Você está transformando uma casa numa porcaria. É a verdade, muitos estão fazendo assim com a vida, mas Jesus quer continuar morando na tua casa, Jesus quer continuar morando na tua vida. Não transforma esta casa numa porcaria, não transforma esta casa num mundo selvagem, numa lixeira, mas dê a Jesus de Nazaré um trono. Examine bem se ele está lá, examine bem se ele continua mandando, se ele continua reinando na sua vida. Mas sabe, meus irmãos, Jesus é importante, Jesus é exigente, mas o texto também nos mostra que Jesus é decisivo. Ele diz assim: olha, se não é que já estáis reprovados. Se vocês não estão reprovados, Cristo está em vocês. Agora, se Cristo não está, não adianta nada. Jesus disse em João no capítulo 15: permanecei em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode ter uma religião espalhafatosa, você pode ter uma linguagem poética na sua adoração, você pode ter, olha, um monte de coisa que os homens deste mundo, as pessoas deste mundo admiram, mas se Cristo não estiver na tua vida, nada vale nada. Você já está reprovado. Oh, é Cristo. Paulo disse assim: Cristo em nós é a esperança de glória. Se Cristo estiver em nós, haverá glória. Se Cristo estiver em nós, haverá exaltação. Se Cristo estiver em nós sairemos de toda e qualquer circunstância exaltado e vitorioso. Mas se Cristo não estiver em nós, ele diz: vocês já estão reprovados. Sem Cristo não adianta nada, meus irmãos. É como um pastor presbiteriano, ele disse assim: olha, estava viajando lá pela região de EP, a terra que meu pai nasceu. Meus irmãos, você procura no mapa, nem acha. Talvez agora com o Google, esse daí, de imagens, acha, né? Alguém passou filmando lá em EP. Mas o meu pai, essa terra onde meu pai nasceu, em EP, havia um cidadão, uma vez, que chamou um pastor presbiteriano que passou por lá e disse assim: olha, é o seguinte, eu queria te mostrar uma coisa, irmão. Irmão é inteligente, o irmão vai saber me entender. Eu inventei um moto contínuo. Um moto contínuo, sim, um moto contínuo. Você sabe o que é um moto contínuo? Um motor que não precisa de energia, ele nunca para. Os gregos, já no tempo de Aristóteles, já desejavam inventar o moto contínuo. E ele diz: eu inventei um moto contínuo. O pastor ficou assim. E eu poderia ver? Ele disse: pode, vamos lá no sítio onde eu moro, que eu coloquei dentro de um quartinho. Daí o pastor foi com ele. Daí quando chegou, ele abriu a porta do quartinho: pastor, não vai sair contando, isso é segredo nosso, que sou um homem de Deus. Abriu a porta, o pastor olhou, viu um trambolho assim, uma coisa. Ele disse assim: esse é um moto contínuo. Ele disse: está aí, o senhor está vendo, é um moto contínuo. Ele disse: mas eu não estou vendo ele funcionando. Ele disse: é isso aí, só falta funcionar. Olha, meus irmãos, se Cristo não estiver na tua vida, eu vou dizer: ele é protestante, ele é pentecostal, ele é o bambambam do cristianismo. O povo vai dizer: só falta funcionar, só falta funcionar. É o que Paulo disse: Cristo não está em nós já estamos reprovados. Mas olha para dentro do teu coração nesta noite: Jesus Cristo está aí, Jesus Cristo está dentro de
nossas vidas. Que Deus prossiga sempre nos abençoando em tudo. Eu quero fazer uma oração com você. Bendito Pai Celestial, nós te louvamos, ó Senhor, pela tua bondade, a tua graça. Te louvamos pelo Evangelho, ó Senhor, a salvação que tu nos deste, e te pedimos, ajuda-nos, Senhor. Oh, que tenhamos sempre uma casa para ti, uma casa que te agrade, Senhor, uma vida na qual sempre tu tenhas um trono glorioso, Senhor, poderoso, sem igual. Ó Senhor, domina sobre as nossas vidas, dirige os nossos corações sempre, Senhor, porque só em ti a esperança de glória. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós vamos